E aí, falando ainda de depressão, mas como eles são muito ali, muito similares, o quanto que a gente passa de um para o outro tão facilmente, o que a gente tem, e talvez buscando repertório, não só na sua vivência, mas também no trabalho que você desenvolve, que nós já vamos falar em seguida, sobre a ansiedade. O que você vê? Você teve momentos ansiosos? Quando a gente fala em depressão, a gente ainda pensa em um sofá ou uma cama, e a pessoa lá o dia todo deitado, não trabalha, não faz nada, né? Como que você entende isso? São vários casos, né? Tem esse caso também, né? Sim. Da pessoa que não consegue levantar da cama, não consegue tomar banho. E tem gente que acha que ela tem que ir no médico, dar o telefone pra ela e falar, vai no médico. Como? Ela não consegue levantar da cama, Sim. ela não consegue tomar banho. Como que ela vai no médico, né? Então muitas vezes quem tá ao redor que vai ter que pegar essa pessoa pelo braço e levar no médico, né? Agora casos de ansiedade mesmo, também está dentro da parte de se conhecer, né? De entender quando que você está tendo uma crise de ansiedade, quando que você está tendo uma crise de pânico. E isso vem com o tempo também, com a terapia, né? Eu já tive síndrome do pânico, é terrível. Nas primeiras vezes você acha que está tendo um ataque cardíaco, porque aquilo dói no peito de verdade, não é uma impressão que está doendo, dói mesmo. Né? E até você entender que aquilo é uma crise de pânico, aquilo é uma situação de extrema ansiedade, e como controlar isso, porque todo mundo acha que crise de pânico está no meio de um monte de gente. Cada caso é um caso, né? As minhas crises aconteciam muito 3 da manhã. Sozinha, dentro de casa, ambiente seguro, e aquilo vinha e tudo mais, né? Depois que eu fui entender, que eu passei pela medicação e aí dá aquela baixada na ansiedade de uma forma muito forte, né? Que aí você começa a voltar e tudo mais e começar tudo do zero, entendendo como seus sentimentos funcionam. Muito exercício de respiração, meditação também ajuda muito, né? E você começa a se conhecer, né? Acho que esse processo do conhece-te a ti mesmo acaba envolvendo todas as situações que a gente está conversando. Isso não quer dizer que você se isenta, né? Muitas vezes, dependendo da situação, do ambiente, da situação social que você está vivendo, aquilo volta, né? E aí pelo menos você já sabe lidar, mas isso não quer dizer, não te dá uma garantia, né, de que você vai ficar bem. E aí que, pra mim, pelo menos entra a grande ajuda da terapia, né, de você saber a quem recorrer nessas horas de ansiedade. Muito legal, muita coisa, a gente poderia ficar, é um assunto que vai envolver muita coisa, né? É muito amplo e é muito importante, eu acho, a gente prestar esse serviço enquanto sociedade, né? E se a gente fala de prestação de serviço enquanto sociedade, eu acabei de ver um documentário seu sobre suicídio, que é claro, vai englobar a depressão, o pânico, os transtornos de ansiedade todos, né? E quando a gente fala de depressão, a gente fala de transtorno bipolar, a gente vai falar de um monte de depressão, é um macro, né? Dentro de depressão nós temos uns subnichos que é cada caso específico. E o documentário trouxe isso de uma maneira muito clara, ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto, que eu prezo aqui no canal, que é essa linguagem que o povo acessa, que não é aquele doutor lá falando super difícil e que algumas pessoas vão entender e outras não. E acho que é um segundo momento seu com esses transtornos, né, Má? Sim. Porque você teve uma vivência pessoal com essas questões aí, que são da sua vida, mas o seu trabalho, que eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós, ele te coloca numa outra posição diante dos mesmos transtornos. Eu queria que, além da gente falar divulgar o documentário, que você dissesse como é estar num outro lado, mas diante dos mesmos transtornos. É curioso porque você falou de como a gente consegue contribuir socialmente, né? Sim. E para mim, como profissional de comunicação, de audiovisual, como artista, quando eu comecei lá com 28 anos a ter acesso ao psiquiatra, a fazer o tratamento e tudo mais, veio algo do tipo, existe vida lá fora. Eu não preciso ficar no meu sofrimento.
tem uma chance. Não precisa acabar aqui, né? A psicóloga Karina Fukumitsu, ela usa uma frase muito boa que eu gosto muito. Tem vida. Se tem vida, tem jeito. Né? Se tem vida, tem jeito. E quando eu comecei a fazer o tratamento, foi justamente essa sensação de, puxa, eu preciso contar para as pessoas, como profissional de comunicação, como artista, que se tem vida, tem jeito. Sim. Puxa, a pessoa pode fazer terapia, ela pode entrar por um caminho que é muito mais interessante do que achar que a vida não vale a pena. Então, nesse momento que eu comecei a perceber que através da terapia, através do tratamento que o psiquiatra estava me dando, eu tive a oportunidade de ressignificar a minha vida, entender que era possível viver com qualidade de vida, eu senti a necessidade de fazer um documentário falando sobre prevenção ao suicídio e todas as situações que podem levar ao suicídio. Só que naquela época era um assunto muito mais tabu do que é hoje. Então eu pretendia fazer isso de forma independente. Conversei com minha amiga, que é jornalista, Renata Moreto, isso lá em 2010, 2011. Né? E aí também conversei com um psiquiatra e a gente foi pensando em como seria isso e tal. E isso veio progredindo, essa pesquisa e tal, mas veio à tona mesmo quando chegou a situação da baleia azul e da série 13 Razões do Porquê. E aí você percebia a sociedade querendo entender o que estava acontecendo, meu filho adolescente está em risco, como que é, como que não é. Então isso deu respaldo para que eu conseguisse desenvolver o documentário. E aí eu comecei a produzir atrás das pessoas, através de pesquisas, de indicações e tudo mais. E acredito que consegui reunir um grupo de pessoas que são referência no Brasil dentro da área de prevenção ao suicídio, e que a partir daí surgiu o documentário, onde eu busquei um conteúdo mais técnico. Muitas pessoas perguntam, por que você não entrevistou pessoas em depressão? Porque seria muito maior e também precisaria de uma consultoria muito intensa de psicólogos em cima para que essa pessoa em depressão não influenciasse alguém a cometer o ato e tudo mais. Então eu preferi ficar na parte técnica, na crença de que a informação seria transformadora, porque eu entendo que o que falta mesmo é levar a informação para um assunto que é tão tabu, que não é conversado. A informação faria o papel dela. Então foi assim que eu trabalhei. O documentário chama Suicídio, um assunto urgente. Está disponível, acho que você vai deixar aqui na descrição o link, né? E como eu trabalhei vários profissionais e cada entrevista levava 1 hora e meia, depois de editado o documentário ficou com 1 hora, então eu usei partes da entrevista. Para não perder esse conteúdo, eu criei uma série chamada Fragmentos, que aí na descrição do documentário tem acesso para essa série, que são mais de 80 vídeos, mais de 10 horas de material ali. Não se perdeu nada. Não se perdeu nada. Então você assiste o documentário, tem 1 hora de duração, você vai ter um panorama muito amplo sobre a prevenção ao suicídio. E aí, querendo se aprofundar em algum dos temas, diante daquele entrevistado, você vai na série Fragmentos e consegue se aprofundar mais ali, porque eu deixei na íntegra, dividido por temas, para facilitar quem quiser se aprofundar mais. Porque você imagina uma família em que tem uma pessoa que está em sofrimento, com ideações suicidas, o quanto não precisa dessa informação, né? O quanto não quer essa informação para poder lidar com aquela pessoa dentro de casa, né? Da melhor maneira possível. Então, a ideia foi essa. Você tem um currículo, você falou aqui um pouco do que você faz lá no começo, mas você tem um currículo bastante interessante que vai te permitir, eu acho, né, porque eu não sou dessa área, a passear por qualquer assunto. Porque você vai estar, de repente, atrás da câmera, de repente escrevendo aquilo, direcionando e tal. Acredito que você, ao longo da tua carreira, passou por vários. Mas como é passar por esse assunto, que mais ligado à saúde mental?
na sua profissão? Para mim é uma prestação de serviço. E o feedback que eu tive, né, conversando com pessoas que acompanharam o processo produtivo do documentário e tudo mais, a hora que eu tive o primeiro feedback, já valeu a pena. Quanto vale para você salvar uma vida? Né? E o documentário, a hora que reúne aquela quantidade de especialistas, né, ele tem esse potencial de levar essa informação e salvar uma vida. Né? Pela Organização Mundial da Saúde, 9 entre 10 casos de suicídio podem ser evitados. Né? E o que falta? Levar a informação. Né? É sabido que 39 pessoas morrem por dia de suicídio no Brasil. Você imagina se numa curva da rodovia aqui perto, ela tem uma situação que faz o ônibus capotar. E um ônibus com 40 pessoas morre todo dia. Não iria acontecer alguma coisa para mudar isso? Com certeza. Né? Essa é a necessidade, de acontecer alguma coisa para mudar esse cenário de 39 pessoas se suicidarem por dia. Então, eu chancelo o documentário com o CVV 188, Disque 188, né? Liga lá para falar das suas angústias. E esse falar é libertador, já é um esvaziar de copo. Né? Lá são pessoas normais, são voluntários, não são psicólogos. Né? Mas já é um grande começo para quem está num ápice da angústia, poder falar sobre aquilo e isso dá uma esvaziada e a pessoa tem um respiro para buscar uma ajuda profissional e ter uma segunda chance aí, né? Então, além de todos os profissionais que estão ali, cada um com a sua experiência, cada um com a sua linha de raciocínio, ainda tem pedindo para que ligue para o CVV, né? Caso seja necessário, caso você queira conversar, não tem com quem conversar, não quer importunar meu amigo 3 da manhã, ligo 188 ou entro no chat e começo ali a pôr para fora toda aquela angústia, né? E é muito interessante buscar ajuda profissional e não é vergonha nenhuma ir no psicólogo, né? Ir no psiquiatra, pelo contrário, porque quando a gente tem uma falta de ar, a gente tem algum problema de saúde, a gente vai até o pronto-socorro, a gente sabe onde é o pronto-socorro. Mas você não sabe onde é o consultório de um psicólogo, você não sabe quem procurar quando você não está bem mentalmente. Tudo porque é um tabu. Né? Pra que isso? Né? Se a gente cuida de outras partes do corpo, por que não cuidar da nossa mente? Né? Com certeza, eu assisti o documentário, eu entendi como uma contribuição fortíssima para a sociedade, agradeço em nome da psicologia, acredito que todos os envolvidos ali, que são profissionais como eu dessa área, agradecem, né, a oportunidade de dizer sobre isso. É uma doença com muito estigma, né, é uma doença que traz um peso para o sujeito que talvez ele possa entender que é mais um peso para ele carregar, além da dor que ele já carrega. Então acho que é muito bacana o trabalho. Eu gostei muito, parabéns. Obrigado. Além dos casos de que nem sempre tem envolvido depressão, né, na ideação suicida, não é necessariamente através da depressão, né? Tem a questão do pertencimento social, né? A hora que a gente fala de minorias, né? Seja público LGBT, seja negro, né? Seja nordestino, seja o público indígena, que tem um suicídio 3 vezes maior do que o público que não é indígena, né? Por falta de pertencimento social, né? O ser humano precisa desse pertencimento social. E quando isso falta, a vida perde esse sentido. Um público também que, se eu não me engano, falou no documentário e que a gente não está colocando aqui, mas que eu vejo no consultório, que também entra para esses números, são os jovens, os adolescentes, né? O bullying na escola, como ele é forte, como ele acaba com vidas, né? E é óbvio que o agressor da escola, o algoz, não tem muita noção do que ele está fazendo. Nem imagina muitas vezes, né? E isso chega no consultório, crianças, né, pré-adolescentes,
de 14, 15 anos, devastado, já com tentativa de suicídio, já com caso de mutilação. A mãe já não sabe mais o que fazer, já passou por outros psicólogos. Então, também é uma população de muito risco. E eu acho que é importante dizer também a questão do... ficar triste todo mundo fica. Sim. Né? A tristeza vem, a tristeza vai, mas o meu psiquiatra, o Dr. Almir Dorigan, saudade dele inclusive, faz tempo que não vejo, ele falava muito da questão do... Isso gerou sofrimento, te causou sofrimento, então é hora de cuidar. Sim. Né? Eu acho que isso de repente pode ser um recado, né? Um termômetro aí. Começou a gerar sofrimento aquilo, puxa, procura ajuda. Vai conversar com o psicólogo para ver o quanto isso é sério ou o quanto é passageiro, né? Não deixa isso crescer. É interessante essa sua fala, Má, porque no consultório muitas vezes eu escuto assim, mas isso não é nada. Como assim não é nada? É a sua dor, né? É bastante coisa, a gente precisa cuidar mesmo. Com certeza.